Olá, começa agora com você mais um programa Variedades, um programa rico em entretenimento, música, entrevista e tudo mais, feito especialmente para você aí de casa. E curta a nossa página no Facebook, TVC Jaú, ou mande um e-mail, um recado e ajude nós a fazermos esse programa que é feito especialmente para você aí de casa, tvcjaú@hotmail.com. E hoje nós estamos aqui com a Maria Regina Canhos. Ela é escritora e psicóloga e ela vai tratar de dois assuntos bem interessantes. No primeiro bloco, sobre a ansiedade, né? Quantos ansiosos tem aí em casa, que pode depois nos mandar perguntas, mandar dicas para nós e dizer quanto a gente ajudou você nesse programa de hoje. E depois, no segundo bloco, vamos falar um pouco das suas publicações, porque além de psicóloga, ela escreveu diversos livros e nós estamos com ela aqui nos nossos estúdios. Eu queria te agradecer, Maria Regina, pela sua presença aqui. Queria que você desse um alô pro pessoal de casa. Obrigada. Saudações a todo mundo, né? Espero que vocês curtam o programa, né? Que hoje tem bastante coisa bacana para falar. Com certeza. E quanto tempo de experiência na área de psicologia que você tem? Então, eu já sou formada há mais de 24 anos, né? Então, eu atendi muita gente, né? Então, acho que assim, em termos de experiência, tem bastante experiência, né? E sua especialização hoje? É assim, ó, eu tenho especialização na área de educação, mas também como já faz bastante tempo que eu trabalho com clínica, né, e psicologia judiciária, então eu tenho especialização na área clínica e jurídica também. Você também é bacharel em Direito? Também fiz o curso de Também Direito. fez Direito. Entendi. A gente vai fazendo as coisas, né, um pouquinho de tudo, eu acabei delineando mesmo, mas eu gosto muito da psicologia, eu gosto mais. Tá. E, assim, esse tema que a gente está trazendo hoje, né, sobre a ansiedade. Quais as causas da ansiedade? O que leva uma pessoa a ser clinicamente considerado ansioso? Olha, assim, isso daí varia muito, porque eu percebo o seguinte, as pessoas não têm, assim, uma padronização em relação a determinadas doenças, vamos dizer assim, né? Às vezes o pessoal acha que, por exemplo, tudo é depressão, né? Então não consegue identificar a diferença entre, vamos dizer assim, uma angústia e uma depressão, por exemplo, tá? E com a ansiedade também acontece a mesma coisa. A ansiedade, ela é, assim, um transtorno de ordem emocional que, vamos dizer, ela faz com que a pessoa sinta bastante angústia, ela deixa a pessoa bastante angustiada, a pessoa fica assim muito insegura diante de certas situações, tá? Então, agora já tem gente que fala, por exemplo, que a ansiedade provoca na pessoa um medo assim do perigo iminente. Eu já considero isso daí mais como pânico do que como ansiedade, né? Então, eu vejo assim que a ansiedade, ela é uma situação, né, que gera na pessoa um desconforto tal, né, que ela fica angustiada, ela fica nervosa, ela se sente insegura, ela se sente também amedrontada, mas eu diria que esse medo dela é numa menor escala do que seria num pânico mesmo, né? E essa ansiedade paralisa a pessoa, de repente, a tomar certas atitudes ou não? Faz com que ela seja um pouco mais atirada? Como que depende da pessoa, depende da pessoa. Para algumas pessoas, o fato da pessoa ficar muito ansiosa faz com que ela não consiga desempenhar nada adequadamente, porque ela fica sempre com medo de que aquilo lá não dê certo, né? Assim, fica ligada ao evento futuro, né? De uma forma tão angustiante que às vezes ela fica paralisada. Como você falou, né? E em determinadas situações acontece exatamente o contrário. A pessoa é tão ansiosa que ela acaba metendo os pés pelas mãos. Então ela vai e faz a coisa, vamos dizer, antes do adequado, do previsto, né? E acaba tendo um resultado que não é aquilo que ela queria, né? Acaba agindo de repente pela emoção e não pela razão, e aí toma uma atitude precipitada. Exatamente, você acaba tomando uma atitude precipitada. Entendi. Exatamente. E quais doenças hoje que você trata no sentido de psicologia? A psicologia, ela é assim, bem, um campo, né, assim, tem campo bem vasto, né? A gente trabalha tanto com depressão, com angústia, estresse, uso de drogas, problemas de comportamento, desajustamento conjugal, né, abuso sexual, adoção. É bem amplo, né?
É porque tudo que diz respeito ao ser humano, né, que está em conflito, que está emocionalmente em sofrimento, a psicologia contempla, né? E quando que uma pessoa deve procurar um psicólogo? Eu considero que a pessoa deve procurar o psicólogo sempre que ela se sentir desconfortável com o momento que ela está vivendo, né, com aquilo que ela gostaria. Às vezes a pessoa gostaria de ser de uma determinada forma. Por exemplo, algumas pessoas que são tímidas demais, elas gostariam de ter a oportunidade de se ser mais expansiva, tal. No entanto, né, elas não conseguem e isso daí passa a incomodar. Então, quer dizer, se essa pessoa buscar um tratamento, uma ajuda, ela vai ter condições de ficar bem mais tranquila na sua forma de se relacionar com as outras pessoas, tal, tudo mais. Agora, ela deve ou não deve procurar? Quer dizer, é o tanto que isso incomoda ela. Entendi. Né? Às tem vezes pessoas a que pessoa está confortável naquela situação de exatamente, ser tímida. Tem Outras pessoa que não. é tímida e fica muito tranquila com a sua timidez, né? E tem pessoas que são tímidas e gostariam de ser mais expansivas. Quais os sintomas da ansiedade? Olha, os sintomas normalmente eles são, como eu falei para você, né? Uma angústia muito grande relacionada ao evento, normalmente o evento futuro, tá? Assim, o temor, que às vezes pode ser mais ou menos exagerado, de que alguma coisa venha acontecer. É uma pessoa ansiosa? A pessoa que é muito elétrica normalmente é uma pessoa ansiosa, tá? Às vezes ela pode ter algum outro tipo de transtorno, como é o caso das pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, assim, a pessoa hiperativa, né, ela não deixa de ser uma pessoa ansiosa. Em muitos momentos, tá? Mas aí há a predominância da hiperatividade, que é uma coisa diferente, porque a pessoa que é hiperativa, por exemplo, ela tem assim a falta de uma substância no córtex frontal do cérebro. Tá. Então ela faz essa reposição através de um medicamento. A pessoa que é ansiosa, não necessariamente ela tem a deficiência de alguma substância no organismo. É a forma como ela lida com as situações que se apresentam para ela. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa era extremamente tranquila, mas a partir do momento que ela foi assaltada, né, pela primeira vez ou numa determinada circunstância, aí ela já passa a desenvolver uma certa ansiedade, uma precaução exagerada diante de locais ou situações semelhantes àquela que ela vivenciou, por exemplo. E, por exemplo, numa criança, porque dizem que, né, a criança também tem ansiedade. Uma criança que rói a unha, uma criança que tem essa hiperatividade, isso pode ser considerado ansiedade ou não? Então, vamos separar a hiperatividade de ansiedade, né? Porque, como eu te falei, a hiperatividade acaba sendo um outro transtorno. Mas vamos falar das crianças ansiosas. Normalmente, a criança é ansiosa porque os pais são ansiosos. Tá? Quase todos os comportamentos que a criança assimila são por conta da imitação do próprio comportamento dos pais. Então, normalmente, crianças ansiosas possuem ou o pai ou a mãe ou os dois extremamente ansiosos. Tá? Então, essa criança, ela sofre porque ela tem que fazer uma prova, ela sofre antes da festinha de aniversário porque ela não sabe se os coleguinhas dela vão aparecer, ela sofre, vamos dizer assim, diante de alguma situação em que ela tem que se organizar, comprar uma roupa, enfim, todas as coisas que demandam dela, assim, um pouco mais exige um pouco mais dela, ela fica ansiosa. Entendi. Mas acaba já sendo uma situação que advém do próprio modelo dos pais. Eu tô perguntando isso devido a um sobrinho meu, né? Que ele começou com essa história de roer a unha, ansioso, se ele tem que vir para minha casa, no dia anterior ele nem dorme, e ele tem 5 anos de idade. Então, comentando com a minha irmã, até a gente falou, né? Precisa, creio que, levar ele no psicólogo, porque ele está demonstrando uma ansiedade exagerada para a idade dele. Às vezes quando a gente fala, né, nessa coisa, aí que tá, dentro da psicologia existe assim vamos dizer assim, como que eu vou dizer? É como se fosse assim uma ponte que intercomunica um distúrbio e outro. Tá? Então, por exemplo, a questão de roer unha, ela pode ser um sintoma de ansiedade, como pode ser um sintoma de autoflagelação.
entendeu? Como pode ser um sintoma de medo. Então, assim, dentro da psicologia tem muito isso. Entendi. Às vezes, uma mesma coisa pode significar várias coisas. E é por isso que existe diferença, né, entre os profissionais. Porque o que acontece? Às vezes você quer fazer vamos dizer assim, você vai procurar um médico, né? E tem gente que fala assim, nossa, aquele médico lá é bom. Ai, aquele médico lá é bom. Por que aquele médico é bom? Porque quando a pessoa fala, tal, e ele faz um mapeamento da sintomatologia que a pessoa apresenta, ele normalmente acerta no diagnóstico. Entendi. Tá? Então, assim são os psicólogos também. Tá? Então, às vezes, uma pessoa que pega e fala assim, ai, eu tô triste, eu não tô conseguindo comer direito, tal, tudo mais. Vamos dizer assim, essa pessoa pode estar com angústia, ela pode estar com depressão, ela pode estar com insuficiência de ferro no sangue, ela pode estar com uma série de coisas, entendeu? Então, porque a psicologia é muito ampla, né? muito. Te dá muita vazão, né? Exatamente. Pra muitas coisas, né? Exatamente. Então, o que acontece assim, às vezes a gente corre o risco de ficar rotulando pessoas, sabe? Então, eu também acho complicado falar assim, ah, tal pessoa ansiosa, tal pessoa assim. Não, você tem que ver exatamente, né, o que leva a pessoa a ter aquela sintomatologia. Porque, às vezes, ela pode realmente ser uma pessoa ansiosa. E, às vezes, aquela ansiedade, ela está vindo, mas como vamos dizer assim, um sintoma, não como a causa em si da situação, entendeu? Às vezes ela já é decorrente de uma situação anterior, que precisa ser avaliada e tratada para que o sintoma desapareça, né? Certo. Para a gente terminar esse bloco, eu queria que você deixasse algum recado para o pessoal de casa, uma pessoa, o ansioso que nos assiste em casa, né? Você deixa um recado para ele, o que deve fazer, se deve procurar um acompanhamento. Deixe o seu recado para a gente terminar esse bloco, para a gente voltar depois falando a respeito dos seus livros. Tá. Olha, eu acho o seguinte, se você que está nos assistindo se identificou com o programa, se você se considera uma pessoa ansiosa, tal, eu acho que você tenha esperança, porque a ansiedade tem cura, né? A ansiedade pode ser tratada e a pessoa que faz o tratamento adequado, ela consegue, assim, não vou dizer se libertar completamente, porque a ansiedade também, ela faz parte da vida do ser humano e, inclusive, ela nos protege de diversas situações inadequadas, tá? Mas a pessoa que é bastante ansiosa, ela vai melhorar muito a qualidade de vida. Bastante. E a gente volta já já, pessoal, falando a respeito dos livros, das publicações que ela tem feito. Aguarde, voltamos já. Voltamos com o nosso programa Variedades e não esqueça de curtir nossa página no Facebook, TVC Jaú, ou mande seu e-mail, tvcjaú@hotmail.com, e ajude a gente a fazer esse programa. Se quiser também me adicionar no Facebook, é Renata Teixeira Gonçalves. Adicione, mande seu alô, mande seu recado e nos ajude, porque cada semana nós trazemos um tema para você aí de casa, feito com todo carinho, todo amor, para poder preencher seu lar, entrar na sua casa, né? E a gente sempre está aqui fazendo o melhor para você. E voltamos com a Maria Regina, né? Falando sobre as publicações. Você é autora de diversos livros, né? 6, né? 6, são diversos. Para quem não fez nenhum, são diversos 6, né? E qual dos livros, assim, que foi o mais difícil de você fazer? De você escrever? Olha, assim, eu não diria o mais difícil, mas o mais trabalhoso, tá? O mais trabalhoso foi Para Ser Feliz no Amor. E esse daí foi o meu livro mais trabalhoso. Eu vou mostrar vou mostrar aqui a capa dele, mas na verdade já saiu com uma capa nova, porque esse daqui foi a primeira versão dele, saiu com essa capa. Agora ele saiu com um casalzinho na frente e tal, que foi relançado pela editora Paulus, né? Esse foi o meu livro mais trabalhoso, porque ele, vamos dizer assim, ele foi fruto de um trabalho de vários anos fazendo palestra para casais, tal. Então, vamos dizer assim, colhendo com eles informações e dicas do que favorece, do que dificulta o relacionamento. Você ia anotando isso para depois? Sim, eu ia anotando quando fazia as palestras. Então, por exemplo, a cada novo grupo
que eu fazia a palestra e eles indagavam, né, faziam questões a respeito de situações que dificultavam ou favoreciam o relacionamento, eu anotava. Então, de uma certa forma, eu acredito que, assim, nesse trabalho de anos que eu fiz com os casais, eu consegui listar basicamente as principais situações que atrapalham, né, e favorecem um relacionamento a dois. Cita uma que favorece. Olha, uma situação que favorece o relacionamento a dois, por exemplo, é a verdade, tá? E não é empregado hoje em dia, né? Então eu vejo assim, às vezes quando as pessoas entram num relacionamento, em vez de elas serem sinceras, elas querem passar uma imagem ideal daquilo Sim. que elas gostariam até de ser, muitas vezes, né? Mas não conseguem se posicionar como realmente são. Então isso, às vezes, mais pra frente acaba dando problema. E na verdade, a verdade, ela é bem-vinda em toda situação, né? Hoje as pessoas acabam falando que omitem as coisas. E a omissão é uma mentira também. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a mentira é você realmente, vamos dizer assim, não contar com a verdade. Agora, a omissão, você deixa de dizer a verdade. Isso não quer dizer que você está mentindo. No meu parecer, não quer dizer que você está mentindo. Você apenas pode estar, às vezes, prorrogando para um momento posterior aquela verdade. Porque nem sempre, em determinado momento, é adequado e conveniente que você fale aquilo que você está realmente sentindo ou pensando, né? Basta dizer que uma pessoa enfurecida, se você virar para ela e falar certas verdades, ela vai te arrebentar, né? Então, é melhor você omitir certas coisas, né? Entendi. E o que a gente comentou um ponto que favorece um casal. E o que desfavorece uma relação? O ciúme, por exemplo, tá? O ciúme é uma situação assim que é bastante presente também nos relacionamentos. Alguns são completamente deteriorados pelo ciúme, tá? Então, assim, a pessoa que é ciumenta, ela tem que fazer um tratamento. Porque senão a probabilidade dela ter um relacionamento assim bem sucedido é bem pequena também, sabe? É muito complicado a questão do ciúme. O outro fica incomodado e ele também sofre, né? A pessoa que tem ciúme sofre muito mais e faz o outro sofrer também, faz né? o outro sofrer bastante também. E dessas suas obras, qual que foi, você falou assim, qual que foi a mais difícil, né? Fazer, mais trabalhosa. Mais trabalhosa. E qual foi a mais prazerosa? Bom, a que eu gosto mais, né, assim, que eu tenho mais identificação é a primeira, essa daqui, Buscando a Felicidade. Ela já está até esgotada, assim, para o público, porque foi um livro que foi lançado e depois não foi relançado, tá? Então, assim, está esgotado, né? Só eu que tenho alguns exemplares desse livro, mas eu gosto muito dele porque eu acho que ele é um livro bom para ajudar as pessoas que passam por momentos depressivos, de angústia e tal. Então, e como é muito difícil da pessoa, eu acho assim que esse é um livro que ajuda muito. Porque, às vezes, muitas pessoas me perguntam, mas autoajuda? Ajuda. Ajuda bastante, né? Mas a pessoa tem que ter o canal certo, né? Ela tem que ter o veículo certo. Não adianta você, às vezes, ler uma publicação que não tem nada para te acrescentar, né? Você precisa de alguma coisa realmente que vá tocar você. Que vai te acrescentar verdadeiramente. E que possa você, né? A partir dali você crescer, se desenvolver, né? E a sua última publicação foi Luz na Prisão? Eu também trouxe para mostrar. E como surgiu esse Luz na Prisão? Olha, então, o Luz na Prisão, ele surgiu realmente, foi uma experiência mística, né, assim, religiosa tal, porque na verdade o Luz na Prisão foi um livro que eu escrevi porque eu senti que Deus queria que eu escrevesse esse livro. Eu me senti tocada a escrevê-lo tal, né, então eu nem considero que ele é um livro meu, para dizer a verdade, né, vamos dizer assim, por mim não escreveria esse livro. Eu acho que assim ele foi mesmo, usada por Deus mesmo. Eu acho que ele foi encomendado mesmo por ele, entendeu? Ele queria que esse livro fosse feito. No começo eu não queria fazer, várias vezes eu achava que eu não tinha condições de escrever esse livro, tal, mas foi uma coisa muito insistente a ponto de que eu acabei cedendo e fiz o livro, né? E o livro ficou bacana mesmo. Então eu acho assim,
vamos dizer assim, é a minha publicação em parceria, então. Eu li, inclusive, o relato que diz que depois de você ter publicado esse livro, você recebeu um presente, né? De um preso, não é isso? Acho que um tapete, alguma coisa assim. Então, na verdade foi assim, quando eu acabei, né, concordando realmente em fazer esse livro e tal, porque assim, toda vez que eu acredito que as pessoas que já escutaram, já conversaram com Deus, têm a crença nisso, né? Às vezes, em alguns momentos, a pessoa fica assim, em dúvida, mas será que foi Deus mesmo que falou comigo? Será que não foi minha imaginação? Será que tudo isso daí não é fruto da minha imaginação? Eu também passei por isso, tá? Então, embora eu tivesse essa sensação e a crença de que era Deus mesmo que estava querendo que eu escrevesse esse livro, em alguns momentos existe a dúvida, eu fiquei né? pensando, poxa, mas será que não sou eu mesma? Será que isso daí não partiu de mim e tal e tudo mais? Então, mas como assim eu resisti muito para escrever, a hora que eu acabei concordando, né? Então, o que aconteceu? Eu recebi um presente no meu local de trabalho, né? E era uma passadeira, era um tapete desses comprido que coloca no corredor e tal, né? E aí, quando eu perguntei quem tinha me dado esse presente e tal, a pessoa que recebeu disse, esse presente é de fulano de tal, foi a fulana que trouxe e quem fez foi o filho dela que está preso, mandou entregar para você. Então, naquela hora, eu tive certeza de que Deus de que momento. realmente eu tinha que escrever esse livro, né? E que esse livro não era fruto da minha imaginação mesmo, né? Então foi uma confirmação para mim. Que bom, quero ler esse livro, viu? Quero ler. Foi bem interessante ontem eu lendo um pouquinho dessa história, né? Achei uma história bem legal para ajudar essas pessoas mesmo que estão presas, né? Você acha que essas pessoas que estão presas, eu vi você falando alguma coisa assim, que você pode, de repente, com essa história, reverter a situação, né, dessa pessoa que está presa, porque mostra o que a levou a passar por esses momentos. Você, assim, eu sei que se você escreveu é porque você crê nisso realmente, né? Como que isso é possível? Então, primeiro só vou corrigir você assim, não é eu que vou reverter essa situação na pessoa. Eu acho que é o processo de conversão. O processo de conversão, ele é encaminhado pelo próprio Deus. Mas é lógico que para que a conversão aconteça, ela tem que ter um instrumental todo por trás dela, né? Às vezes tem pessoas que se convertem ouvindo uma música, tem pessoas que se convertem lendo um livro, né? Tem pessoas que se convertem através de uma palavra. Então, assim, as pregações convertem milhares de pessoas, né? Então, assim, o meu intuito é que o meu livro realmente sirva para essa conversão, como um instrumento, tá? O que eu acredito é o seguinte, quando a pessoa tem consciência do que a leva ao crime, ela pode combater exatamente, né, essa situação para não chegar a cometer o crime. Entendi. Tá? Isso é possível, isso acontece, tá? Então a pessoa tem que entender essa dinâmica. Eu até, assim, agora estou lembrando de um exemplo. Você quer ver? Teve um caso que eu atendi, que esse caso está no livro, tá? Um caso que eu atendi de um rapaz que ele tinha um relacionamento extremamente conturbado com a mãe, tá? Então, eu comecei a atendê-lo quando ele ainda era novinho por causa disso. Ele tinha um relacionamento muito conturbado com a mãe, porque a mãe havia se separado do pai e ao arrumar um outro companheiro, ele se sentiu deixado de lado. Então, por conta disso, ele brigava muito com a mãe, era revoltado, tal, tudo mais, e começou a apresentar uma série de atos de vandalismo. Então, colocava fogo na escola, brigava com pessoas, tudo para chamar a atenção da mãe, né, e de uma certa forma agredir, né, indiretamente a mãe por se sentir menos amado do que o companheiro que ela arrumou. Isso daí foi alvo de diversas conversas, eu com ele, explicando, olha, você tem que perdoar a sua mãe, se você não perdoar a sua mãe, se você continuar desse jeito aí, você pode estragar a sua vida, tal, né? Mas assim, por mais que fosse falado isso daí pra ele, tal, porque aí que tá, aí você vê o livre-arbítrio da pessoa. Sim, tá? tem ele então, querer assim, ou Deus coloca na vida das pessoas a opção de escolha, né? Ele teve uma pessoa que falou para ele inúmeras vezes que ele tinha que perdoar a mãe, mudar o caminho dele e tal.
Só que voluntariamente ele quis continuar nessa situação. Entendi. Então, o que aconteceu? Ele foi progredindo no caminho do crime, né? Cada vez fazendo alguma coisa um pouquinho pior, então depois foi para assalto, né? Depois começou a usar drogas, tudo mais. Aí ele se envolveu num relacionamento homossexual, né? E o desfecho dessa situação toda foi que ele, numa discussão, numa briga, ele acabou matando esse companheiro. De uma forma velada, vamos dizer, ele matou a própria mãe, porque Entendi. na verdade o companheiro fazia papel de mulher, né? Então quer dizer, a raiva da mãe não assimilada, não trabalhada, né, acabou gerando um comportamento de ódio em relação ao companheiro que fazia a vez de mulher. Entendi. Né? Então, você vê, ele acabou praticamente, né, bom, daí é lógico, foi preso e tal, vamos dizer assim, entre aspas, acabou destruindo a própria vida porque não perdoou. Não perdoar a mãe. Quer dizer, o fato gerador foi esse daí da infância. Entendi. Então, quando a pessoa está nesse caminho e ela consegue descobrir o que leva ela ao crime, ela pode interromper esse processo e fazer uma opção diferente. Essa é a própria conversão. Tá, Maria Regina, nosso tempo é curto, na verdade já terminou. Eu queria que você deixasse só um recado para o pessoal de casa, bem rapidinho, né? O pessoal que está passando por um momento dessa dificuldade, para poder eles estarem adquirindo o seu livro e estar levando para esse pessoal, para eles poderem estar conhecendo essa luz, né? Que você diz, para que eles possam se converter verdadeiramente. Eu agradeço a oportunidade, tá? E numa próxima vez a gente conversa um pouco mais. Ah, sim. Então, obrigada, Renata. Olha, gente, então, ó, tá aqui. Você quer ajudar alguém que está preso? Ó, adquire Luz na Prisão. Você vai estar sendo o mensageiro de Deus, levando uma palavra para essa pessoa e pode mudar a vida dela. Aproveite essa oportunidade. Obrigada, Regina, pela sua participação. Como toda semana, eu quero deixar aqui uma mensagem para você aí de casa, né? E a mensagem de hoje é: não deixe que o seu passado dite o que você será ou o que vai acontecer com você no seu futuro. Como José, né, do Egito, foi vendido como escravo, os seus irmãos o jogaram na cisterna, aconteceu várias coisas com José. Porém, no momento que ele podia se vingar, ele não fez isso. Ele perdoou os seus irmãos e agiu com amor. Por quê? Porque ele não deixou que o seu passado influenciasse no presente ou no seu futuro. Ele perdoou verdadeiramente e por isso que ele foi exaltado. Então a mensagem dessa semana é essa para você. Não deixe que nada que aconteça no seu presente te transforme ou te mude para que você seja uma pessoa amarga ou infeliz no seu futuro. Perdoe sempre, porque é a melhor saída. Quero agradecer a todo o pessoal da CWF Cabelos, ao pessoal da Cia Coast, que a partir de agora está patrocinando os sapatos aqui do programa, né? Quero mandar um beijo especial para o Zé Carlos, meu amigo. Pessoal, não esqueça de nos assistir na próxima semana. Um beijo, até a próxima!